Clélio Campolina Diniz, que irá proferir conferência sobre o tema Processos de Inclusão e de Avaliação do Ensino Superior. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de corrigir aqui, está no programa realmente, Projeto de Inclusão e de Avaliação. Eu estou substituindo o ministro Antônio Corrêa da Silva, de Cabo Verde, que estava confirmado, mas teve um problema pessoal e nos telefonou na sexta-feira dizendo que não tinha condições de vir a Belo Horizonte. Então, eu não vou falar sobre inclusão, inclusão é a próxima mesa. Eu vou falar, eu não estava programado para fazer conferência, como reitor anfitrião, acho que não tinha que falar, mas, dada a ausência do professor Antônio Corrêa da Silva, eu terminei agora um longo trabalho no qual estou trabalhando há alguns meses, e o paper já está pronto e será publicado nos próximos dias pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. E o trabalho é Crise Global, Mudanças Geopolíticas e Inserção dos Países de Língua Portuguesa. O paper é inserção do Brasil, mas eu vou falar dando uma certa ênfase aos países de língua portuguesa. Eu vou pôr o relógio aqui para mais ou menos me conter no tempo. Eu creio que discutir a nossa relação de internacionalização e de cooperação, nesse momento, nos exige uma profunda reflexão sobre o quadro econômico e político mundial e de que forma nós estamos nos inserindo nesse cenário. A primeira referência é que nós temos que pensar diferentes dimensões da estruturação do poder mundial. Uma dimensão é a questão do espaço geográfico, o espaço territorial, a dimensão de cada país do ponto de vista do seu território, da sua população. A outro é o denominado espaço econômico, qual é a área de influência de um país ou de uma região. E, por fim, o espaço político. Essas três dimensões do espaço geográfico, econômico e político configuram a posição relativa do país ou das regiões no cenário mundial. E isso também nos traz ao debate fundamental, que é a geopolítica, qual a força e o poder da geopolítica na reestruturação ou na estruturação do poder mundial. Esse tema ele é relativamente recente na literatura. Quando eu falo recente, tem aproximadamente 100 anos que o pensamento teórico da geografia política se organizou para discutir a relação entre geografia e poder. Isso começou com o célebre ensaio do Ratzel, publicado em 1890, exatamente preocupado com a relação entre território e poder numa Alemanha que acabava de ser unificada. E, em seguida, logo no início do século XX, toda a preocupação que a Inglaterra tinha, ela já estava antevendo a sua perda de poder no cenário mundial e toda a situação da Europa continental, e daí decorreu o célebre artigo do Mackinder, que era o diretor da London School of Economics, sobre a concepção da Heartland, do coração da Europa e da Eurásia, a ideia de que quem dominasse a Eurásia dominaria o mundo. E nessa sequência, um pouco no pós-Segunda Guerra Mundial, todo o enfrentamento entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista pela União Soviética, dá toda a ideia de como se configura a relação de poder. Até então era uma vinculação muito à questão do poder terrestre, é exatamente a análise da articulação dos poderes militares terrestre, aéreo e naval, tá certo? Que deu origem a toda a
concepção americana de barreira ao avanço socialista, de contenção do avanço socialista na Europa. Mais modernamente, isto hoje está sendo muito tratado pela chamada economia política internacional. Uma autora clássica é a Susan Strange, que é uma inglesa, analisando como se configura o poder mundial, e ela articula várias dimensões: o poder militar, a capacidade de produção ou o produto de um país, hoje nós chamamos de PIB, o poder e a força da moeda, é o caso hoje do dólar, que tem esse poder, um pouco da união do euro, e o conhecimento, ou seja, educação, ciência e tecnologia, como elementos fundamentais na estruturação do poder mundial, ou seja, conjugando poder militar, poder econômico, poder e força da moeda, tá certo? E poder do conhecimento e tudo que está a ele vinculado. E mais recentemente, toda a ideia de soft power, mostrando a capacidade de influência que um povo ou uma nação tem sobre os outros a partir de elementos de cultura, de informação, de língua e coisa do estilo. Mas eu diria que nós não podemos esquecer também algumas dimensões da escala, elas são fundamentais, principalmente a escala territorial e a escala populacional. Esses outros elementos, eles têm que se configurar com alguma dimensão de escala, senão mesmo que o país seja muito desenvolvido, se ele não tiver alguma escala, ele não tem poder. E, por fim, a concepção contemporânea de que ciência e tecnologia são elementos centrais na dominação econômica e na dominação política. Então, essa é uma primeira reflexão mais teórica, que nós temos que resgatar a articulação em várias áreas do conhecimento. Eu sou um economista de profissão e, portanto, falo na necessidade de mais interdisciplinaridade para entender a complexidade dos fenômenos contemporâneos e, entre elas, a questão de geopolítica. Bom, feita essa consideração inicial, eu acho que é fundamental para nós entendermos a situação contemporânea, nós resgatarmos, talvez a partir da Segunda Guerra Mundial, porque entre as duas guerras há um problema de desordem no sistema mundial e há uma profunda reestruturação a partir da guerra. Do lado do sistema capitalista, uma governança que todo mundo conhece, que decorre de Bretton Woods, decorre da criação do FMI, do Banco Mundial, do GATT, que é o acordo, a atual Organização Mundial do Comércio, da própria criação da ONU como um espaço de diálogo entre os dois sistemas que se enfrentavam, e, do ponto de vista militar, a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Norte. E é esse momento também que desenvolve à escala mundial o investimento direto estrangeiro, ou seja, as empresas multinacionais que nascem como decorrência de um processo de concentração e centralização dos capitais. A partir da segunda metade do século XIX, foi relativamente obstaculizado esse movimento por duas guerras, uma crise profunda em 29 e também pela Revolução Socialista. E essa é também, no pós-guerra, a era das chamadas políticas keynesianas, ou seja, o Estado garantindo investimentos para acelerar o crescimento econômico e, na dimensão europeia, o Estado do bem-estar, como uma forma de fazer políticas de alguma dimensão social e frear a pressão socialista, já que havia um grande enfrentamento entre os dois blocos. E, por fim, uma opção geopolítica do capitalismo central de defender o sistema. A integração europeia se dá um pouco nesse sentido, a proteção ao Japão. Observem que o Japão recebeu bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial e ato contínuo a abertura dos mercados da comunidade capitalista para impedir uma crise profunda no Japão. Em seguida, como proteção à Coreia, a divisão da Coreia, a Coreia do Sul passa a ter os mercados abertos, Taiwan. Tudo isso numa estratégia de contenção soviética, inclusive, porque quando a gente olha pelo mapa, você vê o que era a dimensão da União Soviética, naquilo que o Churchill chamou de cortina de ferro,
ligando os Balcãs ao Adriático, e depois a Revolução Chinesa. Então, a Ásia capitalista estava diante de supostas ameaças e, portanto, o sistema central do capitalismo vem para proteger a Ásia também, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, etc. Esse é o período que a literatura chama dos 30 gloriosos anos, de expansão acelerada do capitalismo central e da periferia do mundo capitalista também. No caso do Brasil, o período do pós-guerra até a década de 80 é um período de crescimento acelerado, de industrialização. Eu acho que isso ocorreu na maioria dos países da periferia. E, por outro lado, se essa era a estruturação do capitalismo, você tinha a estruturação do sistema socialista, com a expansão soviética, tá certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, e depois a expansão socialista com a Revolução Chinesa, com a Guerra da Coreia e divisão da Coreia em duas, com a Revolução Cubana, com os vários conflitos político-ideológicos no Sudoeste Asiático, especialmente Laos, Camboja e Vietnã, e, por fim, de uma eleição pacífica de um presidente socialista no Chile. Esse é exatamente o momento em que se configura a Guerra Fria. Dois blocos solidamente constituídos, um bloco ocidental ou capitalista, sob a liderança americana, mas com forte aliança com a Europa ocidental, e o outro bloco socialista, tá certo, sob a liderança da União Soviética. Então, esse é o momento em que se dá, digamos, a Guerra Fria, tá certo? Um mundo bipolarizado. Bom, eu estou avançando no tempo para dizer o seguinte: esses dois sistemas, esses dois blocos, entram em crises profundas. O socialismo entra em crise um pouco antes. Um certo desmoronamento da União Soviética, tá certo? E, inclusive, a queda do Muro de Berlim, que tem um significado real e simbólico, e a recriação de 15 estados nacionais na área que pertencia à União Soviética. E mais ainda, disputas, além da crise da União Soviética, disputas geopolíticas dentro do próprio bloco supostamente socialista. A China não quis fazer parte do Pacto de Varsóvia, criado em 55, e em 56, 7 anos depois da Revolução Chinesa, a profecia do Marx, proletários de todo o mundo, univos, que está no Manifesto Comunista de 1848, se desfez quando a China, de certa forma, rompe com a União Soviética, em 1956. Tá? Então, isso mostra, digamos, as dificuldades do mundo socialista e a ideia da criação do mundo unipolar, sob, digamos, a égide do mercado, do capitalismo, e deu, inclusive, a origem ao célebre artigo do Fukuyama sobre o fim da história. Acabaram os conflitos, agora é mercado, é hegemonia do capitalismo no mundo inteiro, como se fosse possível eliminar as contradições sociais dentro da sociedade. E, por outro lado, um pouco mais tarde, também a crise do sistema capitalista. Primeiro, uma crise no Japão, muito articulada com a crise americana dos anos 70, tá certo? A desvalorização do dólar, a elevação da taxa de juros, cria dificuldades para as exportações japonesas. Depois, a crise da Europa, a crise da periferia capitalista vem antes, mas ela não tinha peso, não tinha significado. Em seguida, vem a crise da União Europeia. Eu trabalho isso no texto, mas não tem tempo de discutir aqui. Vou fazer uma coisa provocativa, inclusive, considerada a presença dos nossos companheiros e co-irmãos portugueses. A União Europeia cria uma moeda única, de certa forma, desconhecendo a diferença de produtividade entre os países. E produtividade, tá certo, e remuneração, criou assincronias muito profundas de difícil superação. E, por fim, vem a crise americana. A crise americana é o resultado do próprio remédio que os Estados Unidos receitaram para o mundo, em função das políticas neoliberais, libera o mercado ao extremo, libera o crédito, libera a moeda, tá certo? Tudo isso vai acabar provocando uma euforia tremenda nos Estados Unidos, ficou conhecido muito com a crise
com a crise do subprime, o estouro do Lehman Brothers, e um pouco antes, o 11 de setembro, que mostrava, digamos, uma situação de conflito mundial, tá certo? E que a euforia se transformou em pânico naquele momento de 2008, tá certo? E é, inclusive, o momento que renasce a discussão das teses do Huntington sobre choque de civilizações. Na minha interpretação, eu estou falando criticamente, porque as civilizações são diferentes, elas precisam ser respeitadas, elas precisam de conviver, cada um respeitando a outra. O suposto choque é o choque de dominação, uma civilização querendo dominar a outra, impor a outra. Quem lê as notícias diárias vê o peso e a força da máquina de guerra americana, e hoje, com muita tecnologia por trás, os drones aí pelo mundo, sem ninguém dentro, tá certo? Sem piloto, tá certo? Fazendo todas essas coisas que nós sabemos um pouquinho que é aquilo que a imprensa noticia, tá certo? Então, o que nós assistimos, nesse momento, eu estou aproximando um pouco mais de cá, é a queda das economias centrais e expansão dos emergentes. Por que eu fiz esse histórico? Porque eu quero saber qual é o potencial, qual é a possibilidade, quais são as alternativas, quais são as janelas que os países emergentes ou que a periferia do mundo tem neste momento, neste cenário, e como ficam os nossos países de língua portuguesa, como fica o Brasil e a América Latina, como ficará a África, como é que a Europa se reorganizará, como é que ficará o Portugal dentro do cenário europeu. Então, nós assistimos, então, eu tenho todos esses dados tabelados em números e mapas, etc., uma queda do peso das economias centrais, do peso do Japão na produção e nas exportações, o peso da Europa do euro, tá certo? Na produção e nas exportações, e o peso dos Estados Unidos, também nesse cenário. E, em contrapartida, a expansão do peso relativo, tá certo? Dos chamados emergentes. Um destaque que todo mundo conhece é o chinês. O aumento da China no PIB mundial e nas exportações, tá certo? É algo que assustou o mundo. A China se transformou na fábrica do mundo. A China hoje produz 600 milhões de toneladas de aço por ano. É a metade da produção mundial. 50% da produção mundial de aço está na China. Você pode dizer que esse não é o melhor indicador, mas é um indicador, tá certo? E agora, a China se deu conta que ela não pode continuar crescendo naquela velocidade via exportações. Uma relação de troca tem que ter contrapartida, ainda que não seja perfeita nem igualitária. E a China, eu estou acompanhando a questão chinesa com alguma atenção, tenho ido à China com alguma frequência, e eu tenho uma referência central para isso, que é o livro do Xi Fulin, que ele é presidente do Instituto Chinês de Reforma e Desenvolvimento, que está pregando a única forma de sustentar o crescimento chinês nos próximos 30 anos é a expansão do mercado interno, e um dos elementos para isso é a urbanização acelerada. Há uma migração rural-urbana na China impressionante. Quem vai à China observa o ritmo e a velocidade da construção civil. Eu estive em Wuhan há cerca de um mês, tá certo? E fiquei impressionado porque a gente vai a Beijing e não vê as construções da periferia. Entre o aeroporto de Wuhan e o centro, onde é que está a universidade, tem mais ou menos uns 40 quilômetros, eu nunca vi, deve ter 300 ou 400 edifícios de 40, 50 andares sendo construídos simultaneamente. E me foi dito que isso é a China como um todo está nessa perspectiva, tá certo? Então, essa é a ideia de um crescimento chinês com todos os problemas de institucionalidade política, democrática, coisa do estilo, muitos desafios, mas é uma alternativa, tá certo? Inclusive, levou a um autor bastante radical, que é o Giovanni Arrighi, que publicou um livro recentemente, 2010, que chama Adam Smith em Pequim. E a ideia do Adam Smith em Pequim é a mudança do centro hegemônico da economia mundial do Ocidente para o Oriente,
Essa é a tese central do Giovanni Arrighi. Giovanni Arrighi é um autor radical, é um marxista, tá certo? Mas tomando todos esses dados da força asiática, porque aí não é só China, tem que ver como é que fica a Índia, que é outro país com muita população, com muito avanço científico, embora com muitas dificuldades do ponto de vista social, tá certo? Tem Coreia, Taiwan, Singapura, Vietnã, Tailândia, enfim, há uma expansão asiática impressionante, tá certo? E também vem no bojo dessa discussão sobre os emergentes o acrônimo BRICS, do O'Neill: Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul, que são países que têm dimensão territorial, dimensão populacional, têm um certo peso na economia mundial e que, portanto, têm uma possibilidade de uma emergência relativa. É por isso, inclusive, que a governança global está vivendo, do sistema mundial, uma certa dificuldade. Nós tínhamos, do ponto de vista do mundo ocidental capitalista, o G6, que eram 4 países europeus: Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. G6. Depois virou G7, porque puseram o Canadá. Depois virou G8, porque puseram a Rússia. E agora virou G20. Ou seja, o G20 são G19, porque são 19 países mais a União Europeia. Ou seja, nós tínhamos 8 países, nós acrescentamos mais 11 países para pensar a governança global. Quais são esses países? 3 da América Latina: Brasil, Argentina e México. 4 da Ásia, além do Japão, quer dizer, Coreia, China, Índia e Malásia, mais Austrália, Turquia e Arábia Saudita. Ou seja, é impossível fazer a governança global baseado naqueles países originais. Então, isso também é uma demonstração clara de que o sistema está em crise de governabilidade, de governança, tá certo? E que estão buscando uma nova forma de acordo para restabelecer algum mecanismo de gestão. Agora, nós não podemos esquecer a força, tá certo, do capitalismo central, especialmente dos Estados Unidos, que tem base econômica, tem moeda forte, tem empresas, tem ciência, tem tecnologia e tem uma máquina de guerra impressionante, além de soft power, tá certo? Então, é nesse contexto que nós temos que pensar como é que os países de língua portuguesa vão se inserir. Primeiro, Portugal, como o nosso irmão europeu, está envolvido dentro do contexto da União Europeia. A solução definitiva é uma solução de conjunto. Eu espero que não se faça o pacto da União Europeia e nem se desfaça o pacto da moeda, inclusive que, para mim, o maior feito da União Europeia é a manutenção da paz. Um continente devastado por guerras seculares, hoje vive pacificamente e, portanto, eu acho que isso é uma contribuição central da União Europeia, em que pese todas as dificuldades econômicas e políticas da concertação. Mas nós temos que pensar como é que fica uma região como a América Latina e especialmente o Brasil, dentro desse contexto. E nós temos que pensar a África. Observemos que a África é hoje uma nova fronteira. A África possui 1 bilhão de habitantes, 30 milhões de quilômetros quadrados, matérias-primas e riquezas, recursos naturais de toda a ordem e natureza. A Europa vivendo crise, o capitalismo central vivendo crise, uma certa reorganização do mundo, da extinta União Soviética, um certo ordenamento do mundo asiático, com dificuldades geopolíticas graves. Não esqueçam que o Japão invadiu e dominou a Coreia há 50 anos. Não esqueçam que o Japão invadiu e dominou parte da China. E, portanto, tem passivos políticos, históricos, que não são eliminados de uma maneira tão simples. Então, nesse cenário, a África se reapresenta como uma nova fronteira a ser redescoberta. E é por isso, inclusive, o nosso lema
da internacionalização solidária na perspectiva de Brasil, que perguntaram para mim o que vocês chamam de internacionalização solidária. Foi a expressão que nós cunhamos, que está no PIAP, Programa Internacional de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão, que é a utopia da construção de relações solidárias, sem dominação e sem submissão. Eu estou falando de utopia, que o mundo não é tão simples assim, tá certo? A política tem as suas contradições, mas nós temos que alimentar. Bom, no bojo de tudo isso, é fundamental nós pensarmos outras dimensões das transformações. E aqui eu vou falar nas mudanças tecnológicas e o sexto Kondratiev, como é que fica o mundo e como é que fica a periferia. Kondratiev foi um economista russo que publicou em 1926 um célebre trabalho mostrando que o sistema capitalista funcionava em ondas longas, havia ascensão e declínio. E ele, embora não explore de forma muito profunda o papel da tecnologia, ele deixa esse como um dos elementos centrais, que depois o Schumpeter, como um autor central em pensar a relação entre inovação, entre progresso técnico, entre ciência e desenvolvimento econômico, resgata essa ideia dos ciclos longos, tá certo? Como uma configuração do sistema capitalista. Então, por que eu estou falando o sexto Kondratiev? Porque esse é o nosso problema de hoje. O que é o primeiro Kondratiev que a literatura identifica? É a Revolução Inglesa, a indústria têxtil, 1770, 1830 aproximadamente, 50 anos. O que é o segundo Kondratiev? É a emergência da ferrovia, da siderurgia e do carvão, 1830, 1890 aproximadamente. Inicialmente sob a liderança inglesa, depois ganha o continente europeu e depois os Estados Unidos. Eu vou fazer uma menção aqui a um economista clássico inglês, chama Jevons, que em 1871 previu que os Estados Unidos iam assumir a liderança e a Inglaterra ia perdê-la, exatamente pela força dessas transformações tecnológicas e pela expansão ferroviária americana, que o Schumpeter chamou que a ferrovia funcionou como o coração e o sangue do capitalismo. A ferrovia precisava de aço, o aço precisava de carvão, carvão e aço precisavam de transporte. Então, fez uma integração interindustrial que deu um efeito multiplicador pujante. O terceiro Kondratiev é eletricidade, química, motor de combustão interna. 1890 a 1930, aproximadamente, é quando a Alemanha assume uma nova posição no cenário mundial, exatamente pela sua força na eletricidade e na química, e que depois vai, a Alemanha já recentemente unificação alemã de 1871, e no início do século XX a Alemanha estava poderosa, e com um capital financeiro muito centralizado, tá certo? Que começa exatamente a gerar outro tipo de conflito. O quarto Kondratiev é automotivo, 1930 a 1970, é petróleo, automóvel e petroquímica. Aí é o apogeu, tá certo, do padrão americano de produção e consumo que generaliza no mundo. O quinto Kondratiev são as tecnologias da informação e da comunicação, que é aproximadamente 1970 a 2000, ainda com a liderança americana, mas também com muita presença asiática, tá certo, ganhando oportunidade nessa janela. Então, eu fiz essa digressão para chegar ao que eu estou chamando sexto Kondratiev. O sexto Kondratiev não está na literatura, é nós que construímos. Esse trabalho é um trabalho que eu estou fazendo em coautoria com um autor que chama Bernardo Campolino, que coincidentemente é meu filho, tá certo? Então, nós bolamos o que nós estamos chamando o sexto Kondratiev. O sexto Kondratiev, no nosso entendimento, é a combinação das tecnologias das informação e das comunicações, que foi o paradigma tecnológico que teve a maior abrangência na história da humanidade. A informática impactou todos os aspectos da vida econômica, social e política, até do cidadão que está marginalizado, ele foi impactado por ela. Então, a continuação disto. A informática hoje na medicina é uma coisa impressionante. Há um geneticista nosso aqui que fez uma exposição um dia desse sobre genética clínica, e quando ele é um geneticista famoso, quando ele acabou, ele disse, isso aqui tem 10% de biologia e 90% de informática. É muita informática que precisa para isso, é o cruzamento.
Segundo aspecto, a grande fronteira das biotecnologias. Então, não tem nenhuma dúvida que as biotecnologias desenham uma grande fronteira de expansão. Terceiro, a grande fronteira das nanotecnologias. A nanotecnologia está vindo como uma robusta trajetória tecnológica. Quarto, a questão energética. Novos paradigmas energéticos, novas fontes de energia, novas saídas estão sendo desenhadas. Não dá para continuar em cima das bases. E, por fim, para sintetizar, o paradigma ambiental, como construir a economia verde, baixo carbono. Essa questão, ela é tecnológica, ela é social e ela é política. Como nós vamos construir a sustentabilidade para as sociedades futuras. Então, o que eu estou querendo dizer é que o sexto Contra-TIEF, ao contrário dos outros, que em geral era liderado por uma grande trajetória tecnológica, o sexto Contra-TIEF será a combinação de múltiplas trajetórias tecnológicas. Isso é novo, isso não existiu na história, no mundo moderno, tá certo? E, portanto, nós vamos ter múltiplas trajetórias com realimentação cruzada. Isso traz um grande desafio, que é a necessidade da interdisciplinaridade para entender a complexidade de muitos fenômenos. Então, essa é, a nosso ver, o desafio científico contemporâneo. Qual, então, a nossa posição diante desse cenário? Quais são as vantagens de estar atrasado? Há, em todas as mudanças mundiais, vantagens do atraso. A Alemanha chegou atrasada, conseguiu superar a Inglaterra em alguns pontos. Os Estados Unidos chegaram um pouco atrasados, superaram. O Japão mais atrasado superou, Coreia, etc. A nossa esperança é que, em história, o atraso pode significar depois vantagem. Você não precisa cometer os erros que se cometeu no passado, você pode queimar etapas, você pode acelerar. Há toda uma literatura falando sobre catching up, lei de câmara, etc. Mas tudo isso tem dificuldades, tem uma rigidez do espaço construído. O espaço construído é rígido. Você não vai destruir a economia americana. E ninguém, se você está numa perspectiva pacífica, não é destruir a outra, é fazer a sua desenvolver. Mas, então, existem, como eu disse, que os Estados Unidos e o capitalismo central tem uma base poderosa, tá certo? Então, existe uma rigidez. Então, eu queria advertir pelo seguinte, esse é um desafio que nós temos do ponto de vista científico e tecnológico. Agora, eu tenho uma preocupação central. A preocupação central é o risco do gnosticismo tecnológico. O que eu estou chamando de gnosticismo tecnológico? Essa frase foi cunhada pelo professor Hermínio Martins, que é um português, professor de Oxford, há muitos anos, é um professor emérito, inclusive. É a ideia de que a humanidade está sendo colocada a serviço da ciência em si. Em vez de colocar a ciência e a tecnologia a serviço da humanidade, a humanidade começa a ser colocada, tá certo, a serviço da ciência e da tecnologia. Uma corrida tecnológica desenfreada. Você constrói e destrói ao mesmo tempo, tá certo? Eu não sei se isso dá padrões de bem-estar social para a humanidade. Então, é à luz disso que nós temos que perguntar, diante das possibilidades científicas e tecnológicas, como saída para o desenvolvimento econômico, como saída para o desenvolvimento social, quais as possibilidades de um projeto mais emancipatório do ponto de vista humano. Então, que internacionalização queremos? Que integração queremos? São perguntas centrais para nós. E é aí que eu repito de novo a nossa ideia da comunidade de língua portuguesa da integração solidária, sem submissão e sem dominação. E aí como ficam as nossas posições. Eu já mencionei aqui como fica Portugal, vai depender do contexto europeu, não é simples, a situação europeia é complexa, tá certo? É uma região muito avançada, uma região que tem um padrão civilizatório muito avançado, um desenvolvimento econômico também muito avançado, mas numa competição mundial muito difícil também, além de todos os problemas internos. Como fica a América Latina, África e Brasil? Esses são algumas perguntas centrais. Eu vou avançar porque eu já estou inteirando meia hora e o nosso coordenador aí disse que eu podia ter só 30 minutos, eu já vou gastar mais 5, talvez. Quais as perspectivas e as vantagens que nós temos? Primeiro, se você pega África e você pega Brasil, nós temos muita abundância de recursos, área geográfica, recursos de toda ordem.
No caso do Brasil, nós temos, inclusive, a Amazônia Azul, que é a nossa plataforma continental, e eu não sei como é que a gente poderia denominar a plataforma africana. Aqui a gente chama de Amazônia Azul, que é a nossa plataforma marítima. Aí tem que arranjar um nome para a plataforma africana, eu não sei qual, tá certo? O tamanho da população, e no caso brasileiro, uma coisa que o Darcy Ribeiro fazia a referência da apologia do povo brasileiro. É um país mesclado. Isso é uma grande vantagem, isso é uma riqueza nacional. O que nós temos que aprender é conviver harmônica, pacífica e solidariamente entre as várias dimensões. O Brasil está fazendo muitas políticas de inclusão social, e eu aproveito a presença aqui do nosso secretário de Educação Superior para dizer, eu sou reitor de uma universidade, estou empenhado no desenvolvimento educacional e científico da universidade, mas estou preocupadíssimo com a educação fundamental e média. Eu vou falar nisso daqui a pouco, tá? Uniformidade linguística, no nosso caso, é uma vantagem, identidade cultural e bônus demográfico. O Brasil hoje goza de um bônus demográfico, porque a população cresceu muito nas décadas de 60, 70, agora caiu a taxa de crescimento demográfico e nós temos a população, um alto percentual da população em idade ativa. Bom, feitas essas considerações, quais são os desafios estruturais? O primeiro é exatamente, que eu acho que é predominante, a exceção de Portugal e Macau, dos países de língua portuguesa, a baixa escolaridade média, fundamental e média, ou seja, educação básica. Eu acho que essa é uma questão grave para todos esses nossos países, africanos e Brasil, e para as universidades também, como qualificar um aluno em condições de cursar um curso superior em condições adequadas. Segunda grande dificuldade é a desigualdade social, que estão em todos os nossos países, menos em Portugal, talvez menos em Macau, mas entre Brasil e África, sim. Tá? Terceiro é uma questão que afeta muito ao Brasil, e pelo menos Angola e Moçambique, que é a mega concentração urbana. A população migrou do rural para o urbano em poucas décadas e constituiu megacidades com toda a ordem de problema, tá certo? Que decorreram daí. Não tem transporte público, não tem mobilidade, problema habitacional, problema de segurança, problema de oportunidade de emprego. Esse é um desafio que ainda pode ser enfrentado. Eu coordenei um trabalho para o Ministério do Planejamento há cerca de 2 anos e fizemos a proposta do Brasil policêntrico, como reordenar o território freando a mega concentração urbana. O Brasil possui 22 aglomerações urbanas de mais de 1 milhão de habitantes cada. São Paulo oficial são 20. São Paulo real, que tem comutação diária por via terrestre, são 30 milhões, tá certo? E aí é impossível fazer a gestão de uma estrutura que não for construída historicamente. Deficiência de infraestrutura, que é um problema comum para todos nós. E, por fim, como dificuldades, que eu já estou com 35 minutos, a debilidade do Departamento 1 da Economia. O que é que nós chamamos de Departamento 1? O Departamento Produtor de Bens de Produção. Nós não estamos querendo construir autonomia tecnológica, independência, mas sem uma base mínima do Departamento Produtor de Bens de Produção, não dá para dar alguma autonomia ao crescimento econômico, alguma dinâmica ao crescimento econômico. É como o motor de um caminhão. A carroceria é grande, mas o que puxa o caminhão é o motor. Se não tiver motor, a economia não faz. Isso é algo muito presente para mim. Então, para migrar no tempo, educação, ciência, tecnologia e inovação como imperativos para o desenvolvimento, para a internacionalização e para a integração. Ciência como base para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação e para a internacionalização. Sem ciência, sem educação, sem ciência e sem tecnologia, nós não temos possibilidade na sociedade do conhecimento, que é a sociedade na qual nós estamos integrados. Segundo elemento, que é uma coisa complexa, principalmente para o Brasil, e eu acredito para os países africanos. A base produtiva estrangeira é um obstáculo à passagem de ciência para tecnologia e inovação. Essa coisa eu tenho insistido, aqui não é xenofobia contra o capital estrangeiro, não, eu acho que isso está superado. É tentar forçar o capital estrangeiro a internalizar o esforço de pesquisa, porque muitas vezes ele não internaliza, tá certo? Eu tenho exemplos, mas não vou gastar o tempo. Dificuldade de articulação das universidades e instituições de pesquisa com o sistema produtivo, e essa ideia que o sistema produz e destrói ao mesmo tempo. Então, à luz disso, nós temos que definir as agendas e o papel das universidades.
as agendas incluem e excluem. Então, quando você define uma agenda, você está definindo prioridades ou excluindo. Segundo, aí nós temos, eu vou mencionar rapidamente, reestruturação da gestão acadêmica e administrativa. Isso é fundamental para a gente fazer um avanço universitário. Reestruturação das carreiras, isso no caso do Brasil é uma questão central, talvez em Portugal não seja, em Macau não seja, mas na África também eu acredito que é. Investimento em infraestrutura física e laboratorial, implantação de um sistema de avaliação institucional internacional. Nós não podemos ficar intramuros, nós temos que nos expor aos riscos das avaliações internacionais, senão nós não estamos na configuração mundial. Tá certo? Apoio à capacitação em língua estrangeira para os nacionais. O Brasil, por exemplo, é um país monolinguístico, que é muito bom para nós nos comunicarmos internamente, mas ruim para comunicar para fora. Então, nós temos que ensinar língua estrangeira para os nossos alunos e ensinar língua local, português, para os estrangeiros que vêm para cá e que vão para a África e outros lugares. Tá? Então, isso é fundamental. Ampliação da mobilidade, que é algo que está, inclusive, no nosso programa, e captação de cérebros, tá certo? Internacionais e de alunos, para ampliar a nossa internacionalização. Então, são essas as reflexões que tem para fazer. Já gastei 36 minutos, o meu tempo era 30. Eu concluo dizendo, se nós não pensarmos geopolítica, nós não pensamos do referencial no qual nós estamos inseridos no contexto mundial, e geopolítica resulta da combinação entre poder econômico, poder da moeda, poder do conhecimento, tá certo? Sem falar no poder militar, porque eu não gostaria que nós tivéssemos geopolítica da guerra, eu quero uma geopolítica da paz. Tá? Muito obrigado a todos. Convidamos para coordenar a mesa redonda sobre o tema Processos de Inclusão e de Avaliação do Ensino Superior, o magnífico reitor da Universidade de Algarve, Portugal, professor João Guerreiro. Convidamos os expositores. Professor Luiz Cláudio Costa, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, Brasil. E o professor Felipe Zau, vice-reitor da Universidade Independente de Angola. Com a palavra, o reitor João Guerreiro para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Já passa de meio-dia. Eu gostaria de agradecer o acolhimento que a Universidade Federal de Minas Gerais tem dado ao conjunto da atividade da ULP e, em particular, a este encontro, ao 23º encontro que se realiza nesta cidade de Belo Horizonte, e de sublinhar o papel que o conjunto das universidades dos 8 países e da região autónoma especial de Macau tem dado ao conjunto também às atividades da Associação. É um prazer estar aqui neste encontro e, particularmente, dinamizar, moderar uma mesa redonda sobre os sistemas de avaliação. Os sistemas de avaliação nos nossos países estão desenvolvidos de forma desigual, é certo. Porventura, o Brasil é capaz de ser aquele que tem um sistema de avaliação
das licenciaturas, dos mestrados e doutoramentos mais avançado, porque iniciou essa sua atividade há mais tempo, mas todos os nossos países caminham para sistemas de avaliação de qualidade, não só no que respeita aos cursos que oferecem, não só no que respeita à investigação científica que desenvolvem, não só no que respeita ao desempenho que os docentes têm nas próprias instituições, mas também, finalmente, como chapéu de chuva deste conjunto de iniciativas no domínio da avaliação para a construção de sistemas internos de garantia de qualidade que são fundamental para dar credibilidade às nossas atividades, para introduzir maior exigência nas nossas atividades, para introduzir seletividade naquilo que são as atividades que devem ser promovidas pelas nossas instituições e, no fim e ao cabo, para a afirmação das nossas instituições no seu papel de intervenção nas sociedades e no desenvolvimento dos nossos povos. E, por isso, é um aspecto central do funcionamento das nossas instituições. Nós temos 2 expositores nesta sessão, o professor Filipe Zau e o professor... Mantenham aí que o seu nome. Como? Luís Cláudio. E, portanto, eu vou dar a palavra... Dou-lhe primeiro assim, professor Luís Cláudio. Vou dar a primeira palavra ao professor Luís Cláudio e depois ao professor Filipe Zau e no final teremos, porventura, um pequeno espaço para colocação de questões. Eu queria saudar todos os reitores, a comunidade acadêmica, saudar a todos aqueles que vêm nos visitar e, em especial, saudar o nosso magnífico reitor da UFMG, Clélio Campolina, por essa brilhante reunião. Queria saudar os nossos companheiros de mesa, dizer e trazer também a saudação do Ministério da Educação, o ministro Luiz Mercadante, que curiosamente hoje está em Portugal, acompanhando a nossa presidenta Dilma, numa agenda que envolve uma série de assuntos e, dentre eles, evidentemente, a educação e, principalmente, o programa Ciências Sem Fronteiras. Trago também a saudação do nosso secretário executivo, hoje ministro em exercício, Henrique Paim, que traz e deseja a todos vocês um excelente encontro. Bom, vamos falar sobre esse tema que é extremamente importante para todos nós que aqui nos reunimos, não é? Se nós pensarmos, primeiramente, e vocês vão me permitir citar alguns exemplos do Brasil, pelos desafios, mas eu acho que os desafios que nós temos são muito semelhantes. Em 1997, o Brasil tinha 7,1% dos seus jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Ou seja, nós estávamos numa condição de educação superior completamente elitizada. 7,1% dos jovens de 18 a 24 anos estavam cursando ou tinham concluído o seu ensino superior. Veja que nós estamos falando de 1997. Mas mais grave do que isso, nesta mesma data, 0,5% somente dos 20% mais pobres da população, dos jovens de 18 a 24, estavam no ensino superior. Além de nós termos uma quantidade muito pequena, portanto, realmente elitizada, o quadro ainda era mais perverso do que nós podíamos ver. 0,5% dos 20% mais pobres estavam nas instituições de ensino superior. Os 20% mais ricos já chegavam a 22%, 22,4%. Os negros, nessa época, eram somente 2,2%. Então, veja que nós tínhamos uma educação superior que precisava ser modificada. Quando nós vamos para 2011, nós vamos ver que nós melhoramos um pouco, mas ainda temos muito que fazer. Em 2011, nós vamos ter os dados de 2012, agora estamos fechando o censo, já vamos ter os dados de 2012, melhoramos um pouco, mas eu não quero adiantá-los, o ministro vai anunciar esses dados em breve. Em 2011, nós tínhamos agora 17,6% dos jovens de 18 a 24 anos nas instituições de ensino superior. Melhoramos, avançamos bem. Ou seja, de 97 para cá nós demos um grande salto
estamos melhorando. Saímos daquela fase, segundo os estudiosos do ensino superior, nós saímos daquela fase de ampla elitização e caminhamos agora para termos uma educação realmente mais democratizada. Mas nós só vamos vencer essa fase, segundo os estudiosos, quando nós superarmos 30%. Ou seja, aí nós, de fato, estamos caminhando para a massificação, ou seja, oportunidades iguais para todos. Mas o mais importante é que, além de nós avançarmos para 17,6% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, nós avançamos também nos 20% mais pobres, quer dizer, avançamos, multiplicamos por 8, né? Hoje nós temos 4,2%, ou seja, é muito pouco ainda. Dos jovens de 18 a 24, dos 20% mais pobres, 4,2%. Os negros, nós avançamos e chegamos a 10,7%. É muito pouco se nós pensarmos que nós temos uma população de pretos e pardos que são quase 60% da população brasileira. Mas o fato é que nós avançamos, mas temos ainda um belíssimo desafio. Nós estamos falando em percentual, agora vamos falar em números, que é importante por causa da dimensão. Os problemas do Brasil são do tamanho do Brasil, não é? Então, eles têm dimensões e têm desafios que são imensos. Nós, até os anos 2000, as instituições de ensino superior brasileiro tinham em torno de 1.500.000, 1.600.000 estudantes. A partir de 2000, 2002, principalmente, nós avançamos e chegamos a 6.700.000 estudantes no ensino superior. Aí eu estou falando de toda a faixa etária. Hoje nós temos, vai passar de 7 agora no último censo, mas o último censo oficial são 6.700.000 pessoas no ensino superior. Então, saímos de 1,5 milhão para 6.700.000 aí em uma década, 10, 12 anos. Foi um avanço importantíssimo para o país. Como é que o Brasil fez isso? Ele fez isso com 5 programas. São muito simples de serem compreendidos, mas difíceis de serem implementados. Foi um esforço nacional, foi um projeto de Estado. Vários reitores que aqui estão, reitoras, a comunidade acadêmica participou ativamente, porque não era um programa de governo, é um programa de Estado, você tinha que ter uma participação efetiva. Mas são 5 programas. O primeiro programa, houve uma grande concentração de esforços no ensino superior federal, na rede federal de ensino superior. Criação de 15 universidades, agora a presidenta criou mais 4, mas foram criadas as universidades, os campos se expandiram e, com isso, as vagas e as matrículas nas instituições de ensino superior federal, da rede federal, aumentaram bastante. Hoje nós chegamos a 1 milhão de matrículas, pela primeira vez superamos 1 milhão de matrículas na rede federal, desses 6.700.000, e depois eu falo sobre os egressos também, que é importante a rede federal ter uma contribuição efetiva nos formandos, né, e nos formados, nos profissionais do ensino superior. Esse é o programa REUNE, foi a reestruturação e expansão das universidades federais. Por quê? O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele tem 9,8 vagas públicas federais por 1.000 habitantes. Precisava crescer isso muito, precisávamos avançar isso. Então, houve essa expansão, o esforço concentrado das universidades, que saíram de um estado, quase que de uma letargia, para poder fazerem obras importantíssimas, e não foram somente construções físicas, são mais de 3 milhões de metros quadrados construídos nesse país nos últimos anos, 2007 para cá, 3 milhões de metros quadrados, laboratório, sala de aula, biblioteca, tudo está aí, mas também uma reconstrução, requalificação pedagógica, cursos noturnos, contratação de professores, foi uma mudança total do ensino superior brasileiro, é um processo que está sendo muito bem construído pelo país. De vez em quando se verifica críticas, ou quem não entende o processo, ou quem não quer entender. Ah, mas está faltando sala de aula aqui, está faltando aquilo, é isso. Não é? Você não faz uma expansão dessa, uma inclusão dessa, simplesmente esperando que tudo fique pronto para que você coloque o jovem para dentro num quadro desse que nós comentamos com vocês. Então, nós precisávamos fazer com que as pessoas entrassem, e isso está sendo feito com muita qualidade, com problemas pontuais, não falta recurso,
Não falta esforço e competência das reitoras e dos reitores, da comunidade acadêmica, mas, evidentemente, é um processo gigantesco. Não é? Nós estamos falando porque o Brasil não teve oportunidade, e nós que aqui estamos, talvez, excetuando Portugal, que teve a oportunidade de fazer a inclusão com a qualidade em quase que 2 tempos, nós temos que fazer isso em um tempo só. Então, o programa Reúne está sendo fundamental, porque as instituições federais têm a sua missão, né? Além de serem instituições inclusivas, com grande comprometimento com a pós-graduação, com a pesquisa, elas servem de norteamento de qualidade, porque a Constituição brasileira permite a participação no ensino superior de instituições públicas e privadas. E não existe, por parte do país, tanto é que está na Constituição, nenhum preconceito contra instituições privadas. O preconceito que nós temos é contra a qualidade, má qualidade. Quem não tiver compromisso com a qualidade tem que estar fora. O ensino superior não é algo que se age sem o compromisso com a qualidade. Então, as instituições federais têm um papel fundamental. Esse foi o programa Reúne. Teve um outro programa que foi fundamental para o Brasil, e para mim, eu reitero sempre, é um dos projetos pedagógicos mais importantes que o Brasil fez nos últimos tempos, que são os institutos federais. O Brasil pegou as suas escolas técnicas, seu Cefet, e fez uma proposta de transformação em institutos federais. Esses institutos federais têm um compromisso com a formação de professores, com a formação de licenciatura, e têm um compromisso com o ensino tecnológico e técnico, e, evidentemente, com a graduação de qualidade. É um projeto pedagógico transformador. Eu ainda acho que o Brasil não compreendeu a exata dimensão dos institutos federais e a importância desses institutos Brasil afora. E hoje nós temos os institutos, aí mais de 400 campos no país, também fazendo uma belíssima inclusão e auxiliando o Brasil nesse processo que precisava de ter mais gente no ensino superior. Então, esse é o segundo projeto. Os 2 projetos seguintes envolvem a rede privada de ensino superior. É o ProUni, que é um belíssimo exemplo de vagas públicas em instituições privadas. Hoje nós temos 1.200.000 jovens desse país que estão nas instituições de ensino superior privadas, via renúncia fiscal. A instituição privada oferta as suas bolsas, as bolsas e as vagas sendo preenchidas, na verdade ela oferta as vagas, porque o governo troca isso por bolsa, renúncia fiscal, ela oferta as vagas sendo preenchidas, ela tem renúncia fiscal. Nós temos hoje 1.200.000 jovens que acessam às instituições de ensino superior em todos os cursos, medicina, engenharia, licenciatura, pedagogia, direito, enfim, todos os cursos, 1.200.000 jovens. E ainda tem um outro fato que é extremamente importante, que é o FIES, o financiamento estudantil. Financiamento estudantil, porque o ProUni é para famílias que têm, ou para jovens que têm uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capita. Então, todo jovem que vem de uma família que tem até 1,5 salários mínimos de renda per capita, ele tem direito a concorrer a uma vaga no ProUni. E aí, fazendo o ProUni, ele tem o acesso a essa vaga. Muito bem. Aí, se o jovem tiver uma renda superior, até 3 salários mínimos, ele pode ter meia bolsa, ele não tem a bolsa integral. Acima de 3, ele já não tem mais acesso ao ProUni. Aí o governo criou o FIES, que é o financiamento estudantil, que é um financiamento com juros negativos, na realidade. O juro do FIES é 3,4% ao ano. Quando, se você pegar uma inflação, a taxa de juros de 5%, 6%, você tem os juros negativos. Ou seja, um FIES é o financiamento estudantil, e no FIES nós já temos mais de 800.000 contratos. Então, veja, só nesses 2 programas, eu estou falando de 2 milhões de pessoas que tiveram acesso ao ensino superior. 1.200.000 pelo ProUni e 800.000 contratos FIES. E o FIES tem uma coisa interessante, que é importante para o desenvolvimento do país. Se o jovem ou o cidadão que fizer o FIES, se ele fizer FIES Medicina e depois for atuar na rede pública, quando ele formar, evidentemente, ele tem uma dívida, né, que vai ser corrigida a 3,4% ao ano. Juros negativos, mas tem uma dívida. Se ele for atuar na rede pública, a dívida dele é perdoada.